Fala galera do Lano Cultural, todo mundo que está acompanhando aqui. Aqui é o Ancorano, tudo certo? Bom, aqui eu vou falar um pouquinho sobre mim, sobre arte, sobre inspiração e vamos lá? Bom, começando a falar um pouquinho sobre mim, meu nome de registro é Lucas, né? Nome artístico Ancorano. Eu sou nascido na cidade de Teresópolis e a maior parte da minha infância primária eu vivi na Ilha do Caxangá. Até minha mãe falecer em 2004, quando eu tinha 6 anos. E eu fui morar com meu pai. E aí acabei que eu fui embora de casa, parei de estudar. Passei um tempinho na rua assim, até a minha irmã me chamar para morar com ela. Mas eu continuei não estudando. Parei de estudar, não ia para a escola. E por conta disso, o Conselho Tutelar queria me pegar, né? Até que o meu irmão mais velho, né, Fabiano, e minha cunhada Patrícia me levaram para morar com eles em Rio das Ostras, que foi no Complexo do Âncora, onde eu passei a maior parte da minha vida e onde eu mais me formei como pessoa. Bom, agora, já que eu introduzi, vamos falar um pouquinho sobre a minha história com a arte, porque se eu for falar sobre mim, não tem como eu não acompanhar a minha caminhada artística, né? Bom, como eu passei algumas coisas assim bem embaçadas, né, quando eu era mais novo, eu acabei crescendo, sabe, uma criança meio retraída, com dificuldade de se expressar, estressada. Não conseguia externalizar tudo aquilo que eu sentia, sabe? Era muita raiva, era muita tristeza, era um monte de sentimento que me deixava, às vezes, muitas das vezes, calado. E eu comecei a escrever a poesia por causa disso desde muito novo, porque se eu não conseguia falar, eu tinha que botar aquilo para fora de alguma maneira. E foi aí que eu comecei a escrever. Mas no começo não levava tanto a sério não, era mais uma parada para eu tirar um pouquinho de dentro de mim, sabe? Toda essa raiva, todas essas coisas. No meu ensino médio que eu comecei a realmente a estruturar, né, aquele sentimento como poesia. E aí eu tive a ajuda do professor de português lá do Padre, o Fábio, e aí ele me introduziu várias paradas sobre os gêneros literários, sabe, escolas. E aí eu comecei a estudar mais sobre, por exemplo, romantismo, simbolismo e métrica, tipos de rima. E aí do meu primeiro ano assim até o terceiro eu estava realmente assim dedicado a escrever poesia, mas ainda não era sério, sabe? De eu expor tudo isso, era mais um hobby. Até que no meu terceiro ano eu, com o apoio da Fátima, que era uma funcionária lá do Jacinto, né, que era onde eu estudei meu ensino médio, eu participei de um concurso lá em São Fidélis. E aí, nossa, eu tava me sentindo o máximo, né? Tipo, com a minha poesia me levou para uma outra cidade, um concurso em que meus versos foram selecionados. E aí, a partir daí, tudo mudou, sabe? Foi uma experiência de outro mundo, assim, pra mim. E depois disso, né, que esse concurso foi mais ou menos no começo do ano, assim, meio, eu comecei a fazer freestyle, assim, sabe? Improviso com os meus amigos, a rapaziada tocava violão, eu rimava em cima, mas eu ainda era bem travado. Até que eu comecei a frequentar mais batalhas de rima, mas sem batalhar. Eu só ia mesmo pra prestigiar, eu achava maneiro. E, pô, na época era muita febre, né? Quem acompanhou sabe do que eu tô falando. E eu ficava treinando com meu irmão em casa, direto. Ficava eu e ele lá batalhando, um zoando o outro, ou falando, tipo, vários papos cabeça. Até que ele virou pra mim e falou assim, pô, Lucas, se eu fosse tu, eu ia numa batalha de verdade, mano. Você tem potencial pra ganhar. E eu não botava muita fé, não. Falava, pô, mano, eu rimar contigo aqui é completamente diferente e tal. Até que em 2017 eu resolvi participar da minha primeira batalha. Eu lembro que naquele dia eu trabalhei pra caramba, vendia sacolinha na praia. E aí o Olecrano esse dia foi trabalhar comigo. E aí a gente, como, pra poder pagar o dinheiro do busão, porque era lá em Barra de São João, que era na Roda das Primavera. E aí o Olecrano, a gente passou em casa, lembro que a gente pegou um latão e pegamos o busão, a gente foi como? Na fome, remando dentro do busão a rodo. E chegando lá, pô, eu ganhei a batalha, mano. Pô, a primeira batalha que eu participei, eu ganhei. Não tem nem como explicar o sentimento que eu senti naquele dia, né? O maior prêmio foi realmente eu, sabe, eu ver que dava pra fazer a parada, mano. Porque premiação mesmo assim, é isso, né? É mais a autossatisfação. Aí meu irmão, pra comemorar, depois me levou pra comer um lanche, ele pagou.
Pô, aquele dia foi muito especial pra mim mesmo. Depois disso eu comecei a frequentar muito mais batalhas. E aí, 1, 2, 3. Aí eu vim morar em Campos e comecei a frequentar a MCR, assim, quando dava, né? Porque como eu vim estudar, eu tinha aula dia de sexta-feira, que era o dia da roda. Às vezes eu saía um pouquinho mais cedo e ia direto pra lá. Aí eu comecei a batalhar mais vezes, sabe? Comecei a realmente ir me especializando na parada, praticar mais. E comecei, nesse mesmo período, eu comecei a escrever meus primeiros sons, sabe? Mas na época a gente, tipo, não tinha beat, tinha que pegar na internet. Não tinha quem queria produzir a gente, sabe? Porque ainda era uma parada bem mais fechada. Hoje é difícil, com certeza. Mas tem várias facilidades aí, né? Graças a Deus. E aí eu tinha muita letra, até que eu fechei com o Danilo, da Banca Trote. A gente montou a nossa banca, a gente estava montando lá o nosso estúdio, foi onde a gente começou a gravar nossas primeiras músicas. Aí, tanto que, ó, eu já escrevo há um tempão, desde quando eu tinha uns 12 anos, mas só em 2019 que eu fui lançar realmente minha primeira música, que foi no concurso lá do Rapbox. E desde então eu não parei mesmo. Bom, os impactos, como eu disse, os impactos positivos era isso, eu não conseguia me expressar tão bem, eu tinha dificuldade disso. E quando eu fazia poesia antes da cultura hip hop, era uma parada diferente, sabe? Eu escrevia soneto, essas paradas assim, que era o que meu professor de português me incentivava, me ajudava. E a partir daí, com a cultura hip hop, quando eu comecei a ouvir o funkeiro, o Sabotagem, Racionais, foi fundamental para eu ver que tipo de arte que eu queria fazer. Porque me colocou no mundo. Eu me compreender como favelado, vindo do complexo do âncora, sabe? Não tinha como eu rimar algo que não era o que eu estava vendo, de forma direta e reta, sabe? E os impactos foram isso, tipo, me deu um pensamento crítico sobre quem eu era, de onde eu vinha e o que eu precisava fazer. E me fez aquela pergunta, o que eu quero para minha vida? Eu quero continuar vivendo nesse mundo do jeito que tá, todas as pessoas do meu lado vivendo tudo aquilo que é. Depois de um tempo eu passei a enxergar, sabe, que não estava legal, não é certo. E foi isso, sabe? E o que ele representa pra mim é justamente isso, é dar voz a quem muitas das vezes não é ouvido, sabe? E mais do que não é ouvido, é silenciado. Isso foi importante demais, sabe? É saber que a gente desde cedo é acostumado a falar pra dentro, sabe? Porque a gente tem que colocar tudo daqui pra baixo, sabe? A gente não pode externalizar, senão a gente, sei lá, é terrorista, qualquer coisa, a gente é marginal, a gente é rebelde. Sendo que na maioria das vezes nós temos muitas coisas relevantes a falar, sabe? No âmbito social. Cobrar as pautas, as demandas, a falta de saneamento básico de onde eu vim, sabe? Então o que a arte representa pra mim é isso, eu poder me expressar e dar voz a milhares de pessoas aí que estão sendo silenciadas todos os dias. Bom, e sobre minhas músicas, né, e minhas principais inspirações, e o que eu busco com elas é justamente isso, sabe? Eu entender que eu, como ancorano, eu não falo só por mim. Eu tenho que falar que quando chove na Rua das Dálias fica tudo alagado, não tem saneamento básico, a água que sai do chuveiro e das pias ela é enferrujada, a rua é cheia de lixo, sabe? O nosso postinho ele tá largado, a gente não tem um projeto cultural e eu tô aqui justamente para isso. Já que o poder, eu não vou falar que o poder público esquece, porque ele sabe muito bem que ele tem que fazer isso, ele simplesmente não se importa. E eu tô aqui para lembrar que tem muita gente lutando por tudo isso. E é isso que eu busco com as minhas músicas. As maiores inspirações foi, como eu disse, né, o Sabotagem, aquela parada dele falar sobre o canão. Imagina, aí eu ficava pensando, imagina como que as pessoas do canal não se sentiam em ouvir, tipo assim, pô, esse cara tá falando daqui, tá falando de nós. E, poxa, quem falava sobre o âncora? Pelo menos de uma forma positiva, mais humana, não tinha ninguém. E eu, justamente com as minhas músicas, com as inspirações que eu tive, foi isso. E mais ainda do que no rap, minhas maiores inspirações é minha mãe, que sempre batalhou pra caramba, nunca desistiu, sabe?
A gente pode ter tido vários atritos, mas ela sempre estava do meu lado, sabe? Isso é o amor de verdade. O meu pai é exemplo para tudo na minha vida. Fabiano, meu Deus, não tenho nem palavras para explicar de verdade. O que eles agregaram pro meu caráter, só tenho a agradecer muito a Deus e a eles, de verdade. Minhas inspirações é minha irmã, a Aline, sem dúvida, sempre me apoiou em todas as decisões que eu tive na minha vida. E quem tá fazendo o mesmo corre que eu do meu lado é o Danilo, que eu falei da Banca Trote, o Brabo. Esse eu tenho um ídolo de verdade, é minha mãe, meu pai e esse cara. Que apesar de tudo, um poeta de primeira. E eu não me expressaria da forma como eu me expresso se não fosse ele também. A galera do Areia Sangrenta, o Olecrã, o Peter, o Zabu, que é daqui de Campos, o Vitor Marvi. Sabe, essa rapaziada que tá correndo pela mesma coisa que eu. Isso me faz sentir que eu não tô sozinho. Tanto com minha família, tanto com quem tá tentando fazer a mesma intervenção artística do que eu. Bom, é basicamente isso. E agora eu vou falar um pouquinho sobre a importância da arte na minha vida e, e principalmente nesse momento de poesia. Bom, como eu disse lá no começo, eu tive uma infância assim bem perturbada, sabe? E eu não conseguia me expressar. Eu sentia que eu estava num poço sem fundo, num buraco, onde só tinha raiva, ninguém podia gostar de mim. Eu não conseguia acreditar que alguém me amava. Eu não conseguia ver nada bom, sabe? A falta de perspectiva me assombrava de uma forma inimaginável. E quando eu vi uma luz no fim do túnel, eu estava acostumado a tanta porrada da vida que eu tinha certeza que era um trem e que eu estava no trilho, na frente dele. Mas eu já não ligava para nada, eu resolvi ir atrás dessa luz aí, e quando eu fui perceber era a poesia, que me tirou desse buraco, me tirou dessa caverna e iluminou de novo a minha vida, a eu perceber as pessoas que estavam à minha volta, todos os problemas que estavam à minha volta, e que se eu continuasse nesse buraco, eu não estaria fazendo nada para melhorar isso. E nesse momento de pandemia, poxa, me fala um momento especial da sua vida em que não foi marcado por uma música, um filme. Então, em todos os momentos da nossa vida, a arte ela tá lá. E nesse momento em que o governo fez questão de fazer campanha contra a vacina, incentivou as pessoas a não se vacinarem, não respeitou a quarentena, mais de 600 mil pessoas morreram. Sabe? Quantas famílias não ficaram desoladas por conta disso? E eu tenho certeza que a arte pode, de alguma forma, lembrar a gente de tudo isso que foi feito, de todo esse plano para exterminar a nossa população e conscientizar cada vez mais, sabe? Então a arte, nesse momento de pandemia, ela tem que ser cada vez mais crítica e que ela possa nos unir de alguma forma, sabe? Sobre as indignações em comum, o que nos une pelo amor, a nossa família, a vontade de dar tudo de bom e do melhor para os nossos, sabe? E a arte no momento de pandemia, para mim, é isso. Ela é essencial. Tanto para quem é consumidor de arte, que eu também sou consumidor de arte, né? Tudo praticamente na nossa vida em volta disso. E principalmente para eu que faço, porque se não fosse a minha arte, eu não sei o que seria de mim durante essa pandemia. Sobre o isolamento e sobre cada vez mais a gente estar sendo individualista e etc. E eu ter a música para me lembrar o quanto a coletividade é importante. E é basicamente isso. Queria poder bater mais papo com vocês, mas fica para a próxima. Com certeza vai ter outras oportunidades. Já queria agradecer a todo mundo que ficou aqui até agora, o pessoal do Lano Cultural que fez o convite. Vocês são demais, valeu? E nunca esquecer que, pô, junto a gente é forte pra caramba. E que sozinho a gente só cai nos nossos delírios e que muitas das vezes não é nem a gente que cria. Então, beleza? Queria agradecer a todo mundo que eu citei aí, meu pai, minha mãe, a Débora que tá me ajudando aqui com a filmagem, tá do meu lado aí todos os dias, Vitória, Alexandre, minha irmã Aline, Olecrã, Peter, Lucas Lopes, um abraço para vocês, para os futuros filhos de vocês e para os filhos de vocês que já nasceu. E vocês são demais, beleza? Tamo junto. Fica com Deus aí, um abraço.
Sinto saudade de amigos que eu não tive tempo de me despedir. E quando eu lembro de certos momentos eu olho pra rua e não tô mais aqui. Bate a tristeza na hora, memórias do tempo de escola fazem refletir. Então faço a letra mais foda. E eu sei quem entende isso aqui. Diz que isso é calar o meu peito que grita os traumas que eu já vivi. Mas se a infância me assombra até hoje me fazer parar, é melhor desistir. Contra a maré de mansinho não dá. Foi na abraçada que eu cheguei aqui. Agora chove convite pra fit de quem virou a cara antes mesmo de ouvir. Pra mim, falei, caralho, mó somzão. Vou escrever minha parte. O engraçado é que ele tava respondendo tudo que eu tava pensando. E ele começa a cantar. Mas todas as perguntas que eu tenho na minha parte ele já responde. Porque vida louca às vezes pensa igual, tá ligado? As mesmas frustrações. Mas não desanima não, hein? Bora, pode abaixar um pouquinho. Bora. Sentimento, algo guardado aqui dentro que sempre se renova a cada momento. Transformo minhas rimas em reflexões. Minha saudade eu alivio em orações. Vazio se faz presente, pouca gente entende algumas questões que fugiram dos sertões. Não fujo de opiniões, mas me recuso em agir conforme os padrões. Rotina pesada, se acomoda o fardo. E a cruz que eu carrego crucifica meu lado. Como sempre julgado por amar demais, se sente